Capítulo 50. Percebendo o não poder das aparências. 2 de fevereiro de 1964. A existência humana é governada principalmente por emoções. E se você analisar suas relações com sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos e seus inimigos, perceberá que muita pouca razão entra nos relacionamentos. É principalmente emoção. E é por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro na especulação, porque a emoção as controla mais do que a razão. Quando a emoção o controla, você não tem a oportunidade de se beneficiar dos princípios da vida. Quando você está diante de uma situação e retira a emoção por tempo suficiente para perceber a natureza impessoal da aparência, você imediatamente começa a dissipá-la. A tendência natural é a personalização. E é por isso que foi dito, e com razão, que é insensato discutir religião ou política. A razão, é claro, é que a emoção entra e torna virtualmente impossível falar sobre esses assuntos objetivamente. Você veria muito rapidamente o que eu quero dizer, se pudesse estar na Inglaterra durante uma campanha pré-eleitoral e testemunhar quão pouca emoção entra nos discursos dos candidatos políticos. Os argumentos são sempre voltados para a proposta do candidato, não para um indivíduo. Isso é se aproximar da política com um mínimo de emoção e muita objetividade. Da mesma forma, pensamos em doença, pecado, falta e limitação, como tendo a ver com uma pessoa ou pessoas, e assim, centramos nossos argumentos mentalmente contra uma certa pessoa ou um certo partido político, ou aquele grupo da igreja ou aquela raça. E este é o erro que liga os homens à escravidão. Não há possibilidade de liberdade das emoções humanas e paixões humanas, exceto pela percepção da natureza impessoal e invisível do erro que pode estar operando em e através de uma pessoa ou um grupo. Você não cura uma árvore de sua doença cortando os seus ramos. Você lança o machado na raiz. Da mesma forma, se você quer cortar a operação do mal em sua experiência individual ou coletiva, você também tem que lançar o machado na raiz e parar de lutar contra as formas de pessoas ou grupos ou ideologias. Lance o machado na raiz, que é a fonte impessoal do mal, ou a crença em 2 poderes. Aí está a raiz. Se você tivesse uma convicção do único poder, nenhum mal chegaria perto da sua morada. Não haveria mal algum para lutar, remover ou superar. Você poderia então não resistir ao mal, e você poderia guardar sua espada, apenas pelo reconhecimento do não poder do mundo da aparência. Isso também revelaria a você, como tem feito para mim, a natureza do poder espiritual. O poder espiritual opera quando não há crença em um poder oposto. É por isso que tantos místicos perderam o caminho. Mesmo que eles tenham percebido a Deus, eles não perceberam o não poder das aparências e, portanto, pensaram em Deus como um poder sobre algo. O 2º capítulo do Bhagavad Gita, na Índia, reconhece isso, quando nos diz: aquele que é morto e aquele que mata, ambos estão em erro. Certamente, tal coisa não pode acontecer se houver apenas um poder, pois esse poder é a própria vida mantendo e sustentando a si mesma. Ser morto ou matar outro é acreditar em 2 poderes, vida e morte, força material. O mestre reconhece isso em suas passagens. O que te atrapalhou? Não resistir ao mal, guarda a tua espada. Houve um místico que viveu por volta de 1500 a.C., ou talvez antes, que revelou a natureza de sua própria iniciação.
contando todas as discórdias que encontrou no caminho espiritual, que tentaram impedi-lo da realização final da verdade. Ele revelou todas as provações terríveis e as tentações que ele passou. Os poderes temporais de sua terra tentaram matá-lo, para manter a verdade das pessoas religiosas de sua época. O seu objetivo foi continuamente frustrado, e sob muitos aspectos, sua vida foi ameaçada. Os ataques foram feitos até mesmo em sua reputação, a fim de desacreditá-lo. Mas ele sobreviveu a tudo isso e entrou em sua plena realização. Ele então revelou que nada disso aconteceu externamente. Tudo aconteceu na mente. Era sua própria mente guerreando contra a sua natureza espiritual. Costumo fazer com que os alunos digam que gostariam da iniciação. Mas a experiência prova que 99 dos 100 fracassariam se fossem oferecidas a eles. Por quê? Porque toda iniciação termina com a morte de quem passa pela iniciação. E 99 de 100 parariam ali e diriam: essa é a única coisa que eu não posso fazer. Alguns desistem do caminho quando têm que desistir das formas externas. Mas nada disso está realmente ocorrendo externamente. É apenas uma atividade de sua própria mente, sendo externalizada em sua experiência, mas não está sendo exteriorizada lá fora. O inimigo está dentro de nós, e o inimigo é o antagonismo à verdade. Quantas pessoas estão lá que aceitarão este fato, que suas falhas na vida são devidas a si mesmas e não a qualquer coisa ou alguém no exterior? Assim, um estudante que está bem no caminho deve esperar que as provações sejam mais severas do que para o iniciante, porque quanto mais se aproxima, mais se percebe que é uma batalha interior e não externa. Se o governo, sua esposa, seu marido, os seus amigos ou a sua vizinhança se opõem à verdade, a responsabilidade é sua. Essas são apenas boas desculpas, porque, na análise final, você não tinha o direito de dizer-lhes o que está acontecendo em sua consciência. Quando você aprender isso, aprenderá a ficar quieto e a desenvolver sua iniciação religiosa dentro de si mesmo. Nesta mensagem, você vê que Deus é um ser impessoal. Mas quanto tempo leva para aceitar o fato de que Deus é meu ser assim como o seu ser? E que Deus é seu amigo e é seu inimigo? É a dificuldade que faz parte da iniciação. Da mesma forma, nesta mensagem, você tem que todo erro é impessoal. Não há falta ou limitação em nenhum lugar. Não no meio do oceano, no meio da floresta ou no meio do deserto. Em nenhum lugar há falta ou limitação. Mas até que você veja que, por causa da natureza impessoal de Deus, onipresença significa realização aqui onde eu estou. Você não pode nem mesmo entrar. Da mesma forma, até você parar de culpar alguém ou algo e perceber que contra o que você está lutando é o braço de carne ou nada, e que você nunca teve uma chance de vitória, você não pode entrar. Pense o que seria a vida sem vitória e sem derrota. Então você verá a rapidez com que pode perder a emoção. Porque a emoção lida com a vitória e a derrota, a realização ou a falta de realização. Se você está impersonalizando, então você não tem nada para realizar. Você não pode vencer e não pode perder. Você só pode ser. A razão pela qual temos a morte de Jesus, a ressurreição do túmulo e a ascensão, é a mesma razão pela qual temos essas experiências na vida dos mestres espirituais de todos os tempos. No Egito, na Pérsia, na Terra Santa, até no livro dos mortos, houve morte, ressurreição e ascensão de um mestre. A morte, a ressurreição e a ascensão não se destinam a personalizar.
simbolizam. De que serve a morte, a ressurreição e a ascensão de um mestre, exceto como exemplo? Como alguém para adorar? Não. Jesus era, creio eu, o sexto ou sétimo mestre espiritual que, dizia-se, foi concebido imaculadamente. Alegou-se que a mãe de Lao Tse Tung o carregou em seu ventre por 60 ou 70 anos. Isso não é personalização. Isso é simbolização de que o homem é um indivíduo plenamente amadurecido quando ele vem à Terra. A história da concepção e nascimento de Buda é quase idêntica à de Jesus Cristo. Pode ter sido uma e a mesma coisa. Por isso não era para personalizar, mas para simbolizar que todo o nascimento é imaculado. Tem que ser, se Deus é seu Pai, e a ressurreição é uma experiência de todo ser humano. Em última análise, todos devem ser ressuscitados da tumba da individualidade pessoal e ser realizados como o Filho de Deus, incorpóreo. E, finalmente, todos devem ascender à incorporeidade, acima da corporeidade, não por processos físicos, mas por uma atividade da consciência. Tudo acontece na consciência. A consciência deve tirar o homem do túmulo, não de um corpo. Mesmo um corpo doente não pode ficar bem por si mesmo. Tem que ser levantado por uma mudança de consciência. A pobreza não se livrará de si mesma. Uma atividade da consciência tem que mudar a imagem. Neste ponto, uma pergunta sempre vem à cabeça. O que posso fazer para chegar a essa conclusão harmoniosa da iniciação? O que posso fazer para me aperfeiçoar? A resposta é: reconheça que Deus é Espírito e reconheça que você está buscando apenas uma demonstração espiritual. Pare de pensar em termos de um Deus espiritual que irá realizar algum bem material. Pare de pensar em termos de um Deus que fará algo por uma pessoa. Não existe tal coisa. Não existe tal coisa como um Deus que me cure ou a você, seu paciente ou seu aluno. Isso é voltar ao paganismo. Deus é a vida impessoal de todos os seres, mas Deus é Espírito, e assim toda a consciência deve estar na natureza do reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, a natureza da graça espiritual, a natureza do dom de Deus. Então, quando você está ausente do corpo, quando está ausente de qualquer pensamento sobre as formas exteriorizadas, o noivo vem. O erro eterno é tentar conectar um Deus espiritual com o universo material, quando o meu reino não é deste mundo. Não tente fazer um Deus espiritual manter um corpo humano, um lar humano, uma bolsa humana ou um negócio humano. E no momento em que não pensar sobre pessoas, coisas ou condições e continuar a habitar em mim, continuar a habitar na palavra, a harmonia espiritual vem e traz a revelação de condições humanas harmoniosas. Isso deixará claro para você o ensinamento oriental do desapego. Muitas religiões interpretaram mal isso. Desapego significa tirar seu pensamento deste universo material. Viva no espírito e todas as coisas serão adicionadas a você. Alguns tomaram isso no sentido literal. Livrem-se de tudo e vivam em panos de saco e cinzas. Mas não é nada disso. Você não consegue e não se livra de coisas. Estamos falando de desapego no sentido de não tentar conectar o eu com o mundo material. Para ser apegado, você teria que ter um relacionamento humano ou associação humana. Mas não ser apegado significa não ter relações humanas, e ainda assim o relacionamento espiritual é de amor, e nele não há falta e não há esgotamento. Quando você tenta limitá-lo, torná-lo finito,
e colocá-lo no papel, você o perde. Quantas vezes você já ouviu isso? O trabalhador é digno do seu salário. Isso não é verdade, porque você imediatamente estabelece uma relação de natureza humana, ao passo que amar o próximo cuida de toda a situação sem uma obrigação. Não há obrigação de sua parte em amar o próximo ou ser caridoso em benefício dos pobres. Não. Você ama seu vizinho e é caridoso pelo cumprimento de sua própria natureza. É tolice acreditar que você está fazendo algo por eles. O que quer que você esteja fazendo, você está fazendo por sua própria natureza. Se você aceitar a crença de que está fazendo algo por outro, será pago nessa moeda. Reconheça que você está fazendo algo para a sua própria realização. Eu testemunhei isso muitas vezes quando assinei um cheque para uma causa comunitária. E então me disseram que eu estava fazendo isso por eles, ou pelos meninos. Não, eu sei isso melhor. Isso só me realiza. Não tenho ilusões sobre isso. Mas acontece o mesmo em todas as fases da vida, incluindo seus parentes. O que você retém representa uma falta em você. O que você dá representa uma medida de satisfação em você. Não. Se você acha que está fazendo alguma coisa por outra pessoa, isso é ego. Nos primeiros dias, quando eu podia dar muito pouco de uma natureza material, eu costumava pensar: que bem é esse minúsculo $1, ou $5, ou $10. Acordei mais tarde para perceber que, na medida em que se refere ao mundo, é muito pouco, mas estou dando para o cumprimento do meu eu. Carregue isso, e você verá que, quando perdoa, não perdoa alguém por um erro. Eles podem sair e fazer mais erros, e isso não lhes fará bem. Não, perdoar é autorrealização. O trabalho que temos feito desde o primeiro dia do ano tem um efeito cumulativo. O fato de termos ouvido esses princípios repetidas vezes, apresentado de diferentes maneiras, está tendo um efeito cumulativo em sua consciência, de modo que, mantendo-o por tempo suficiente, haverá uma mudança de consciência. Lembre-se, quanto mais esses princípios você puder trabalhar conscientemente, mais anos você economiza de luta. Esses princípios devem ser lembrados, conscientemente tomados em meditação. Então, eles devem ser vividos na medida em que você se depara com um problema, seja uma pessoa, uma condição ou uma circunstância. Então lembre-se de que são uma imagem, atrás da qual está o braço da carne ou o nada.